Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato ao espaço conversando sobre contabilidade. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui nesse espaço importante, né, que está consolidando, né, no programa já há muito tempo, né, e despertando a atenção não só de contadores, contabilistas e tal, mas também da comunidade de modo geral, porque na verdade o mundo empresarial, na verdade, porque a contabilidade ela é fundamental para não só a criação, mas a manutenção e o desenvolvimento empresarial. Bom, vocês estão aí com o APROCON Contábil. O que é isso? A Associação de Proteção dos Profissionais Contábeis. Ela foi criada em 1981, né? E qual é a função dela? Essa associação ela é muito antiga, né? O nome dessa associação, quando houve a constituição dela, em 1981, o nome era ACONTA. Era a Associação dos Contadores de Porto Alegre. E dá para se dizer que foi a associação que precedeu até mesmo o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, né? Eu estou tendo a honra, dá para se dizer, né, de presidir essa associação durante esse mandato. E eu vim trazer uma notícia para os telespectadores, especialmente os técnicos em contabilidade, que não conseguiram obter o registro no Conselho de Contabilidade, ou porque foram, daqui a pouco, reprovados no exame de suficiência, ou porque perderam o prazo, enfim, não é? Então, em 2010, foi criada uma lei, e essa lei estabeleceu, dá para se dizer, a extinção, né, a extinção do registro profissional dos técnicos em contabilidade, né? Então, para situar os telespectadores, para situar o senhor, no campo contábil, nós temos o contador, que é o bacharel em ciências contábeis, né, quem fez o curso de graduação, a faculdade, né? E também nós temos o técnico em contabilidade, né, que é aquele que fez o curso técnico, né, nas escolas profissionalizantes, né, de segundo grau. Na época que eu fiz, inclusive, eu fiz o técnico em contabilidade. Onde é que tu fizesse o técnico em contabilidade? Isso, eu me formei em 1994 no curso de técnico em contabilidade no Colégio Protásio Alves. Pois é, tu sabe que o Protásio Alves, eu acho que foi o primeiro colégio a criar esse curso de técnico em contabilidade. Lá na década de 70, eu fiz esse curso. E o meu professor era um presidente do Esporte Clube Cruzeiro, que até faleceu há pouco tempo atrás. Ele era professor de técnico em contabilidade lá. Curso que é importante. Já naquela época, a gente despertava, viu, Giovanni, exatamente para a necessidade da escrituração, porque a contabilidade não é só a escrituração. Ela dá base às empresas para se desenvolverem. Sim, sim. E o técnico em contabilidade, na grande das verdades, ele não deveria ter sido extinto, né? E aí vale uma crítica, né, aos sindicatos, né, que se dizem representar os técnicos, normalmente denominados como sindicato de contabilistas. Não estou falando só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, porque foi uma lei nacional, que deixaram acontecer com que fosse extinto o técnico em contabilidade, né? Então, essa lei de 2010... Essa lei de 2010, que é a número 12.249, previu que os técnicos que concluíram o curso pudessem fazer o registro desde que houvesse o requerimento até o dia 1º de junho de 2015. Né? Então, deu ali um prazo, né? Deu ali um prazo para que os técnicos pudessem fazer esse requerimento, né? E depois desse prazo, então, não haveria mais os registros no CRC para os técnicos em contabilidade, né? Então, o curso de técnico em contabilidade ainda existe, mas a pessoa que se forma no curso de técnico em contabilidade não pode mais assinar balanço, não pode assumir responsabilidade sobre as demonstrações financeiras elaboradas, não é? E aconteceu ali uma injustiça histórica, O que aconteceu? O Conselho Federal de Contabilidade exigiu, ao arrepio dessa lei, que os técnicos fossem aprovados no exame de suficiência. Os técnicos formados fossem aprovados no exame de suficiência para poder ser registrado no Conselho de Contabilidade. Então, nós, da associação, isso foi lá em 2014, está fazendo 10 anos, entramos no judiciário de modo a corrigir esse erro, né? Corrigir esse erro, até mesmo explicar as questões, as diferenças entre as duas e deixar grifado, né,
que a lei não previa essa condicionante. Então, que o Conselho Federal de Contabilidade não podia ir além do que a previsão legal. Legal, tá certo. Porque é assim que tem que ser, né? E esse assunto foi parar, então, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e agora, em março desse ano, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça corrigiu esse erro, dizendo, então, que o técnico em contabilidade que pretendeu requerer, que pretendeu o registro até 1º de junho, mesmo não tendo sido aprovado no exame de suficiência, tem sim o direito de obter o registro, né? Então se abre uma janela para que você, que porventura seja técnico em contabilidade, tenha feito o curso do técnico em contabilidade até o 1º semestre do ano de 2015 e de uma forma ou de outra tentou o registro no CRC da sua jurisdição, né? Tem alguma prova de que tentou o registro, e uma das provas pode ser até mesmo, eventualmente, a matrícula, né? No exame de suficiência, porque na época era o pré-requisito, né? Não tendo sido aprovado. Procure a Procon Contábil, né? Tem o telefone da Procon Contábil, me procure, né? Que nós podemos, se for do seu interesse, encaminhar, claro, mesmo que a destempo agora, com a efetividade de prover o registro junto ao Conselho de Contabilidade para você, que foi impedido de trabalhar, consiga reativar, digamos, o seu vínculo laboral com a profissão do técnico em contabilidade. Existe, assim, uma estimativa de quantas pessoas poderiam estar envolvidas nesse caso? Eu não tenho esse dado, mas são milhares de pessoas, milhares de profissionais que foram tolhidos o direito de seguir a sua profissão, de poder atuar na sua área. Que beleza. Parabéns aí. Eu acho que é uma medida justa, né, o Giovanni? E que vem atender assim, o reclamo. Porque o camarada estuda, né? Daqui a pouco, por uma questão dessas aí, uma articulação dessas aí, acaba sendo prejudicado profissionalmente. É verdade, é isso aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Olá. A vida é um processo de criação e não de descoberta. Cabe a cada um de nós criar e pavimentar caminhos, lugares e situações e, assim, desfrutar os bem-aventurados momentos de felicidade prometidos pelo Criador. Nesse processo, temos de saber usar 3 singulares instrumentos disponíveis a todos: pensar, falar e agir. Só que, mesmo fundamentais no processo, esses 3 instrumentos serão insuficientes se não estiverem sustentados pela fé. Sim, a fé é a certeza daquilo que se espera, é a visualização mental do que pretendemos ver realizado. Sem o uso adequado da fé, nada é possível, nenhuma vitória poderá ser alcançada. Ela é o estopim, a fagulha, a faísca e a centelha que te moverá para alcançar teus objetivos na vida. Creia e vá em frente. Boa semana. Muito bem, nós tivemos aí dias atrás as eleições municipais em todo o Brasil. As eleições, de modo geral, elas é uma estrutura política, né, que acaba se impondo na sociedade, digamos assim, um mal necessário, o Estado. Isso aí vem lá de Adam Smith e tal. Mas, de qualquer maneira, no Brasil nós tivemos uma mudança total nas prefeituras, nas câmaras de vereadores e tal. E, naturalmente, qualquer movimentação do Estado, seja em nível federal ou estadual e até municipal, e principalmente municipal, afeta a estrutura econômica do país, das cidades, do Estado, enfim. E, naturalmente, que esta mudança que houve aí, ela vai trazer algumas mudanças, quem sabe, na questão dessa estrutura, né, desse ambiente que seria propício para o desenvolvimento econômico, que é o objetivo geral da política, né, que é levar o país, o Estado, as cidades para o desenvolvimento econômico. Por isso que o meu convidado aqui, o Wesley Lacerda, obrigado, empresário, obrigado pela tua presença uma vez mais. Silvio, prazer estar aqui. Parabéns aí pela tua última entrevista, que tem uma repercussão enorme, porque, na verdade, as pessoas estão precisando, né, necessitando ouvir coisas que possam ser, na prática, instrumentos de desenvolvimento econômico, porque quando temos desenvolvimento econômico, temos geração de riqueza, emprego, renda, a sociedade fica melhor, vive melhor.
esta nova concepção, digamos assim, concepção de Estado, que acabou se viabilizando nas urnas, como é que tu vês esta mudança, que houve uma mudança, assim, do ponto de vista da visão de mundo no Brasil? Olha, Silvio, parabéns pelo argumento, mais uma vez, né? A gente está por entender na nossa sociedade, né, uma nova compreensão do papel do Estado. Uma compreensão, quem sabe, mais madura, porque se abre espaço para discutir que o Estado não necessariamente precisa ser o grande provedor do bem-estar da sociedade. O Estado, obviamente, tem um grande papel, mas nessas eleições a gente viu uma ideia econômica que abre para o cidadão a tranquilidade para que ele seja o provedor do seu próprio bem-estar. Então, quando a gente tem uma tese dessas ganhando espaço nacionalmente, no final é um grande alento, porque o sucesso, a riqueza econômica, a construção da novidade, ela passa pelo indivíduo, passa pelo cidadão. O Estado, obviamente, tem o seu papel de fomentador, de protetor desse ambiente profícuo para novas criações, inovações, mas é sempre o indivíduo que vai fazer a novidade. O Estado, por mais que tenha o seu multiplicador econômico, porque o Estado é um grande comprador, 55% do PIB brasileiro, ele é de compras do Estado, ou seja, o Estado gerando, comprando serviços, produtos na sociedade, mas o Estado não é um gerador de riqueza. Então, ele é um multiplicador econômico com continuidade reduzida, porque a riqueza econômica, ela, se é utilizada para produzir bens, produtos, consumo, quando ela recupera, ela produz mais bens, produto e consumo. Quando ela se recupera do investimento, recebe o faturamento, ela faz mais bens, produto e consumo. Ou seja, ela é naturalmente crescente, enquanto do Estado não, ele não produz, ele consome e encerra, como ele não reproduz. Então, a gente teve nessas eleições uma tese que abre a responsabilidade para o indivíduo. De empreender, de fazer, de depender menos do Estado. Então, isso, por si só, é um grande motor para o Brasil de modo geral. Então, a gente teve muitas cidades onde foi vencedora essa tese, essa dinâmica. Estado parceiro, protetor, mas indivíduo responsável, não indivíduo assistido. Então, uma análise sociológica, filosófica desse movimento que as eleições comprovaram é a abertura dessa disponibilidade, onde o indivíduo precisa menos da assistência do Estado. Ao contrário, ele produz e ajuda o Estado a gerar bem-estar. Na verdade, né, Wesley, se tu pegasse, eu sempre como professor de História do Pensamento Econômico, quando tu coloca essas questões aí, me provoca essa questão assim de ver a história, porque na verdade nós somos hoje fruto de tudo que aconteceu, de civilizações lá de 10 mil ou 12 mil anos atrás, e sobretudo de 5 mil anos, eu sempre cito que é o ponto fundamental da vinda dos sumérios, lá da região entre o Eufrates e o Tigres, na região de Ur, onde viveu, aliás, o Abraão foi o grande empreendedor. O grande empreendedor Abraão. Então, na verdade, a partir dos sumérios indo lá para o Egito e tal, ali perto do Jordão, eles formaram a primeira civilização. E eles sempre pregaram, desde lá se vê, a história mostra isso, que um povo, ele se desenvolve, ele se torna uma nação civilizada, desenvolvida, quando ele procura exatamente isso aí, ou seja, centrar na disponibilidade, na criatividade individual e na chamada excelência, né, intelectual. O que é excelência intelectual? Exatamente esse preparo do indivíduo para fazer, para criar, porque ele é uma criatura de Deus, que é o Criador. E ele tem que dar essa sequência. Então, eu vejo também nesse sentido, viu, Wesley, que essa tua ponderação, que nós estamos caminhando para isso. Porque a cultura brasileira, e quando tu faz uma análise sociológica da cultura brasileira, nós não estamos fazendo uma crítica, mas, e ao mesmo tempo fazemos uma crítica da história da cultura brasileira. Ela precisa, né, precisa ter um pigmento exatamente dessa questão, para poder o Brasil poder se deslocar desse processo que nos traz o envolvimento e não o desenvolvimento,
E eu acho que esse é o caminho que agora está sedimentado a partir dessa amostragem política das últimas eleições. Eu vi um comentário muito interessante, Silvio, nessa linha, agora, bastante recentemente, e que eu concordo. Que a gente está vivendo hoje uma geração de jovens que foi formado nesse mundo hiperinformado, cheio de acesso à informação, né? Mas com pouca capacidade de tomar decisão e de resolver coisas. Então, quando esse jovem, que inicialmente é hiperinformado, chega no mercado de trabalho, ele não está pronto para resolver as questões dentro da empresa. Quanto vale uma pessoa dentro da empresa? Vale a quantidade de problemas que ela consegue resolver. E a gente pega essa geração que está chegando agora, ela não consegue resolver as coisas. Ela se frustra. Ela não sabe lidar com a frustração. Ela não teve a educação dura de produzir por si. Foi assistida inicialmente pela família, depois segue assistida na escola, depois segue assistida, quer seguir assistida no trabalho. Só que dentro da economia não existe essa assistência. O indivíduo tem que resolver as coisas por si. E aí a gente tem uma cultura que se instala no Brasil. Pessoas da tua geração, da nossa geração, da minha geração, viveram os dois mundos. Apanharam quando eram criança, produziram, se responsabilizaram, tiveram uma disciplina dura. Constituíram família e produzem na sociedade. Produziram filhos, produziram riqueza, produziram conhecimento, produziram negócios, produziram família. Vamos pegar essa geração que foi assistida a vida inteira, protegida a vida inteira, hiperinformada, acostumado ao reconhecimento sem mérito. Quando bota essa mente que poderia ser brilhante, mas foi atrofiada por anos, que não foi desenvolvida com uma mentalidade de ser responsável, que é o que tu está trazendo, a gente tem daí uma crise de produção. E nós estamos nos encaminhando no Brasil para uma redução da nossa capacidade de produção se a gente não inverte essa curva. E só inverte essa curva com educação. Educação responsabilizante, educação disciplinadora. Então, a gente está entrando numa sociedade com pessoas que vão ter que sustentar, depois que nós não tivermos aqui, que não tiveram a dura preparação da disciplina, da responsabilidade pela própria autonomia. Aí nós vamos estar num pepino sério. Na verdade, essa questão quando a gente fala em educação, a gente fala uma educação integral, né? Conhecimento, e não adianta você ter conhecimento, e esses jovens que tu está falando aí, eles carecem do conhecimento. Veja hoje como é que está o ensino no Brasil. Né? Então, esses jovens, como disse a geração neném, eles não têm a mínima responsabilidade pelas coisas. Tem muitos deles, e é uma estatística disso, mais de 40% dos jovens vivem na casa dos pais ainda. Né? E muitos são ainda assistidos pelos avós. Então, o que esperar desta geração? Então, esse despertar que o Brasil precisa ter, ele exige o conhecimento, um conhecimento maduro, um conhecimento, não uma doutrinação, como se faz no país hoje. Esse jovem precisa ter o entendimento desse conhecimento, que é uma coisa diferente. As pessoas não adianta ter o conhecimento se não entende o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, o entendimento, aí você adquire, através disso, o discernimento para agir. Então, o que nós podemos esperar dessa geração? Realmente, assim, ó, eu tenho 73 anos, 7 décadas de vida, e a gente passou por todas essas fases. Eu era cobrado em casa. Eu levo na minha pasta um boletim do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, ginasial. Que beleza. E lá é o seguinte, olha aqui, ó, eu todo mês tinha que levar para casa, o pai assinar, ver as notas, e eu era cobrado por aquilo. Então, hoje, esta minha geração, ela viveu isto. Ela foi ensinada, disciplinada e cobrada. E aí? A gente está vivendo essa discussão pesada, séria, até um tanto triste, né? Porque a gente vê esses jovens entrarem na faculdade, na universidade, semi-analfabetos. Eles escrevem, leem, mas a cognição para interpretar um texto é muito limitada. Né? Então a gente sofre hoje muito com esse jovem. E tem um estudo, agora eu não me lembro qual é a entidade, do Mato Grosso do Sul, que fala exatamente sobre a geração nem estuda e nem trabalha. E a constatação é que essa geração não é nem pela sua vontade. Os pais são os principais responsáveis, porque essa criança estimulada, ela quer. Ela quer. Ela quer estudar, ela quer puxar, ela quer produzir, ela quer trabalhar.
E agora, a gente entra num paradoxo. A gente está ensinando elas a abrir mão disso. Porque, por natureza, ela quer. Tu sabe que eu vi uma certa vez, eu acho que dei uma palestra para pais e mestres de uma escola aqui de Porto Alegre, faz tempos isso. E eu estava falando exatamente nisso, que seja, a educação, ela não adianta nada se ela não vier combinada da punição. O que é a punição? A punição é tu cobrar a pessoa por resultados. Não adianta tu educar se ela não tiver resultado, se ela não agir de maneira educada. Ou seja, se o conhecimento não for útil para ela na vida. Então, veja bem, eu quando eu estudava, tinha isso na minha casa. Então, a minha geração, muitos dos pais hoje são responsáveis por isso, porque eles dizem o seguinte, nessa reunião de pais e mestres, vários pais me disseram assim, ó, quando eu era criança, a minha mãe me batia, eu apanhava, então eu decidi nunca fazer isso dos meus filhos, nunca cobrar os meus filhos porque eu apanhei, porque eu fui cobrada muito na minha infância. Aí que deu um erro. Não é que a questão de educar, se batia ou não batia, era uma época diferente, mas de cobrar, e as pessoas não cobram. Essa geração que veio depois não cobra isso aí, tem que cobrar. Tu vai fazer a melhor coisa que tu vai fazer para o teu filho, é educar e cobrar essa educação, e cobrar o conhecimento dele para a vida dele. É isso. Vamos lá, né, Silvia? A gente trabalha num grupo empresarial forte, que precisa de pessoas. As pessoas não são acostumadas à disciplina e, como a gente recém conversou, não são acostumadas ao reconhecimento do seu mérito. Então, a cobrança é pelo teu sucesso. É que tu te dedique para o teu sucesso. Tu te dedique para ser uma versão melhor de ti amanhã. Né? E esse é o ponto que falta hoje no jovem. Ele acha que ele está pronto hoje. Todo jovem sempre achou isso e possivelmente esse raciocínio inicia e continua pelo resto da vida. Cabe ao educador, seja ele o professor, o pai, o chefe, a ensinar a beleza do mérito. Porque quando tu reconhece o mérito de uma pessoa, a pessoa ganha isso para a vida toda. Não é meu filho como tu é lindo. Meu filho, que trabalho lindo tu fez. Essa criança entende que quando ele fizer um belo trabalho, ele vai ter reconhecimento pelo trabalho lindo. Agora, se meu filho tu é lindo, não interessa se o trabalho é lindo ou o trabalho é feio, ele é lindo. Tu tirou dessa criança, desse jovem, essa lógica do resultado. Ele entende que ele merece ser grande porque ele existe. Quando não é assim. Tu vai ser tão grande quanto as coisas grandes que tu fizer. Então, produz coisas de valor e tu vai ser um homem de valor. Reconheça o teu valor. Essa é a pedagogia humanista que vai da escola, de casa da escola para a empresa. A empresa precisa da produção. O Estado também precisa da produção. Mas se eu não reconheço o mérito de quem produz mais ou produz melhor, trato todo mundo igual porque eu não posso discriminar, o que acontece é que aquele talento que produziria muito vai nivelar por baixo. Ele vai reduzir, porque se o reconhecimento é o mesmo, qual é a vantagem de eu fazer mais? Aliás, eu não sei se eu já falei aqui para ti numa das minhas entrevistas, quando o Roosevelt assumiu os Estados Unidos depois da crise de 29, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci mais, porque na verdade é o centro principal digamos assim, da fagulha que faz com que os países prosperem. Dizia ele o seguinte, ó, os Estados Unidos estava destroçado e tal, com aquela crise toda. Ele disse, olha, nós não podemos fazer um Estado, construir um Estado para os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos para que eles façam um Estado, para que eles construam uma nação. Então, essa construção, ela exige exatamente isso, né? Exige que você eduque a geração, que essa cultura de desenvolvimento e prosperidade, porque ao longo da história, nós tivemos, aí não vou entrar na questão teológica, mas na verdade nós, aqui no Brasil, muitas vezes nós pecamos porque a religião muitas vezes nos ensinou que é pecado ganhar dinheiro, que é pecado ser rico, né, que o rico não entra no céu e tal. Então, essas coisas acabam, na minha geração incutiu muito, mas eu não dei bola para isso e tal, e fui em frente. Então, mas isso penaliza muito, isso entra na mente da pessoa e age como um fator limitador, né, da própria criatividade da pessoa. É isso, cara. A gente vive essa pressão, né, e ela é muito forte em muitas regiões do Brasil. Né? Principalmente no interior, né? No interior, cara, nós temos coisas um pouco diferentes, que me agradam muito. Né? Até a gente já conversou disso uma outra vez, que é no interior as pessoas, tendo em conta pessoas que produzem com as próprias mãos. Escola de produção com as próprias mãos.
né? Mas a questão que a gente pode recuperar em tempo, né, que talvez seja uma mensagem importante para a gente deixar aqui, é que é sempre o mais estruturado, o mais adulto que educa o menos estruturado, o menos adulto. Então, se a gente quer iniciar por uma mudança de capacidade empreendedora, de capacidade de produção de riqueza, de capacidade de criação, é o mais estruturado que tem que começar a mudança. Isso significa que é o empreendedor que tem que iniciar a mudança. São os líderes. É o líder que tem que começar a mudança. É o Excelência líder político que tem que começar a mudança. É. Enquanto essa equipe madura aceita e convive, ou até se beneficia dessa, vamos dizer assim, pouca evolução da grande massa, do grande público, nós estamos num caminho que não tem volta. Agora, é o pai que educa o filho, é o chefe que educa o empregado, é o líder que educa os seus liderados, é o líder político que educa o seu time. Então, o mais estruturado é que tem que responsabilizar, cobrar e implementar a mudança de desempenho para estabelecer um processo de reconhecimento pelo mérito. Então, a gente precisa responsabilizar aqueles que têm hoje a capacidade de fazer, de produzir, ou que têm o grande raio de ação na sua mão. Seja o político, seja o empreendedor. Eles têm o raio de ação na mão. Se ele muda o seu modo para que o crescimento seja induzido pela disciplina, pela lógica, esse cara, então, ele é indutor da mudança. Então, a nossa grande questão, de fato, então, é a nossa responsabilidade, precisa evoluir. Para concluir, assim, nós sabemos que o Estado, ao longo da história toda, o Estado sempre foi muito presente, muitas vezes impôs muita coisa. O Estado era o agente de tudo, o Estado era o formador de tudo, o Estado era o centro de tudo, a ele deveria se dar a obediência e tal. O Estado moderno, como é que tu imaginas? É um Estado ainda provedor, é um Estado ou é um Estado que apenas permite que as coisas aconteçam? O Estado, ele tem um enorme papel de proteção e defesa. Só para entender, nós estamos nos aproximando do nosso final de tempo. O Estado bota aquilo que é difícil para o indivíduo, a infraestrutura, o suporte, a base. Então, eu não consigo empreender se eu não tenho estrada, não tenho ferrovia, não tenho aeroporto. Eu não consigo fazer escola se eu não tenho telecomunicação, se eu não tenho energia, se eu não tenho água. Eu não consigo fazer negócio se eu não tenho segurança jurídica. Então, o Estado tem esse papel de gerar o ambiente que é propício. A infraestrutura. Gerar o ambiente que é propício para que o indivíduo, assumindo a sua responsabilidade, produza. Então, quanto a gente... As parcerias público-privadas estão aí para mostrar. Se tem hoje estradas melhores, é caro, mas se tem estrada, eu prefiro. Se tem estrada, o governo tem que fazer a segurança. Porque senão é eu que vou ter que fazer a minha segurança. O governo tem que dar a saúde geral, tem que dar a educação geral. Então, a base para que essa sociedade possa evoluir com segurança é papel do Estado. Não a evolução da segurança, não a evolução da economia. Muito bem. Na próxima vez que o Wesley virá nos visitar, daqui a alguns dias, eu quero propor para ele já um assunto exatamente com relação ao papel do Estado. Vamos trazer assim, historicamente como o Estado se comportou e onde ele mais agiu, onde ele mais assambarcou essas funções que não são dele, né? Que sociedades se produziram, né? E onde o Estado apenas serviu como digamos assim, um estimulador, né, do desenvolvimento econômico, da criatividade das pessoas, da liberdade das pessoas fazerem e tal, que tipo de nação foram construídos, né? Eu acho importante porque... Tema maravilhoso, riquíssimo. Muito bom, porque, na verdade, nós estamos nessa intersecção, digamos assim, do ponto de vista da logística de desenvolvimento. Nós estamos na opção que tivemos agora na última eleição, exatamente por isso, dar liberdade para as pessoas, para elas construírem esse país aqui. Wesley, muito obrigado pela tua presença uma vez mais. Eu que te agradeço mais uma vez, essa companhia agradabilíssima que tira da gente
Coisas que nem a gente sonhava que ainda estavam lá dentro. Da mesma forma, eu enriqueço muito aqui com a presença do Wesley e tenho certeza que eu recebi muitas manifestações em relação à última vez que ele esteve aqui. Na verdade, este é o objetivo do programa, é esclarecer e provocar também manifestações, e provocar curiosidade, e provocar, sobretudo, que as pessoas pensem por elas próprias, né? Como dizia Henri Thoreau, um filósofo francês, pense por você mesmo, senão alguém vai pensar por você sem pensar em você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado, Silvio. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vou falar um pouquinho sobre aquele que é um assunto importante, que é a casa própria, né? E, sobretudo, num país como o nosso, que exige financiamento do governo, financiamento das instituições públicas e também privadas. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Aí há uma certa escassez de financiamento no mercado imobiliário? Sim, Silvio. Houve uma redução muito grande, Silvio, dos depósitos em caderneta de poupança e dos depósitos em fundo de garantia. Eles vêm reduzindo ao longo dos anos, né? Isso fez com que a Caixa, né, a Caixa fornece 68% dos financiamentos habitacionais hoje no Brasil, né? O resto vem de instituições privadas. Então, a partir de hoje, a Caixa está reduzindo o percentual financiado dos imóveis, né, limitando o valor total do imóvel e aumentando as taxas de juros para financiamento, né? Então, hoje, a partir de 1º de novembro, os financiamentos pela Caixa Econômica Federal eles vão se limitar a imóveis de até 1,5 milhão. E o percentual financiado vai se limitar a 70% do valor de aquisição, né? E isso, Silvio, está provocando um aumento muito grande do índice de correção dos aluguéis. Os aluguéis aqui em Porto Alegre, nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPE-ZAP, aumentaram em 25,5%. 25,5%. É um aumento absurdo, né? Então, o que está acontecendo hoje? Sabe que o financiamento habitacional no Brasil ele tem duas fontes de renda, né? Uma que é o que a gente chama de fonte pública, que é poupança e FGTS, e uma outra que a gente chama de SBPE, Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo, que é uma fonte privada, né? Eu fiz uma colinha aqui só para te entender quanto é que está as taxas de juros hoje para financiamento de imóveis, né? Então, a Caixa Econômica Federal hoje tem taxas entre 9,7% e 9,9%. Banco Itaú tem taxas entre 10,69% e 11,59%. Banco Bradesco entre 10,49% e 11,69%. E o Santander, as taxas vão de 10,8% a 13%. Taxa de financiamento, taxa de juros. Qual é o período? É anual, essa taxa é anual. Tá. Mas tu soma isso a Selic. Sim, sim. E joga para um financiamento de 300, 240, 300 meses. Você vai pagar 8, 9 vezes o valor financiado. Então, o financiamento habitacional, neste momento, está muito caro. Em compensação, tanto o governo federal quanto o governo estadual vem procurando trazer medidas para facilitar o financiamento, especialmente, né, dentro do programa chamado Minha Casa Minha Vida, dentro daquele programa de financiamento federal. Então, Silvio, tentando reduzir um pouco o déficit habitacional aqui no estado do Rio Grande do Sul, hoje está sendo lançado um portal de entrada. O nome é exatamente esse, Programa Portal de Entrada, em que o governo do estado vai contribuir com R$20 mil, além daquele benefício federal, para que a família possa adquirir um imóvel de até R$300 mil, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? São destinados aí para mais ou menos 6 mil imóveis, né, de construtoras que estão cadastradas dentro do portal e de pessoas que estão se cadastrando também dentro da secretaria, que é a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, a pessoa que se encaixa dentro desse programa, que a renda familiar tem até 5 salários mínimos, né, que não tenha um outro imóvel, né, que não tenha sido beneficiada em nenhum outro programa habitacional anterior, ela tem que se cadastrar, entrar no portal de entrada e buscar ali, dentre aquelas construtoras que estão ali listadas, algum imóvel de seu interesse. Porque é uma forma absolutamente mais econômica de fazer a aquisição hoje desses imóveis. Isso vai fomentar a economia,
isso vai fomentar a construção civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso vai trazer um desafogar do déficit habitacional hoje que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, muito em razão da cheia, Silvio, né? Nós tivemos aqui um déficit habitacional muito grande, a região metropolitana sofreu muito, o Vale do Taquaripe sofreu muito, né? Então, essa é a dica que eu trago hoje para os nossos telespectadores aí, de se utilizarem desses benefícios, né? Porque eles são temporários e eles vão se esgotar logo, logo até o final do ano. Na verdade, eles atendem aquilo que é o grande sonho das pessoas, né? Que é ter a sua casa própria, né? Sobretudo por essas pessoas aí que são pessoas consideradas ainda numa faixa de renda mais baixa. Claro, a faixa de renda é até 5 salários mínimos, né? E é engraçado porque é uma faixa que tem uma demanda altíssima por imóveis, né? Perfeito. Né? E vem a necessitar cada vez mais desses programas. Tom Bernardo, obrigado pela sua presença aqui, até uma próxima. Até a próxima, Silvia. Abraço. Muito bem, para concluir o nosso programa dessa semana, está aqui comigo o Armando Fontoura, que é o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Na verdade, é o seguinte, nós sabemos que o corretor de imóveis é uma figura importante, fundamental, né? No processo todo que nós tivemos de urbanização das cidades. Eu me lembro que quando eu comprei lá meu primeiro imóvel, lá na década de 70, nunca esqueci do corretor de imóveis, não me lembro mais o nome dele, o Lopes. O Lopes. Você lembra do Lopes? Acho que você conhecesse o Lopes, né? Sim. Baixinho, moreninho e tal, gordinho, maravilhoso. É marchand. É marchand. Que maravilha. É verdade, tem essa atividade. Ele anda por aí ainda. Anda. Que bom. Vou tentar um contato com ele. E ele foi muito solícito. Ele disse, olha, eu tenho um apartamento assim, assado, acompanhou, fez toda a papelada necessária e tal. Então, isto é o papel do corretor de imóveis. Não só te mostrar, fazer com que tu te encante por aquilo que tu está querendo realizar, que é o teu sonho, mas, sobretudo, te encaminhar de forma correta para que tu não haja problema nessa questão contratual de uma coisa que normalmente é o nosso sonho, que é ter o imóvel próprio. E o Lopes exerceu exatamente essa função, como é a função do corretor de imóveis. Por isso que este profissional tem que ser cada vez mais prestigiado entre nós. Obrigado, Armando Fontoura, pela tua presença aqui. Vocês tiveram uma reunião essa semana aí, né? Antes de mais nada, vocês vão ter uma feira de imóveis agora, dia 8 e 9 de novembro. Novembro, agora, tá? Vai ser uma feira maravilhosa, depois de todas as enchentes que teve aí no estado, né? Parece que 97% dos municípios vieram sob água, né? E daí nós, depois de 4 ou 5 anos, eu acho, voltaremos com a Feira do Imóvel, junto com a Caixa, governo do estado também, né? Será ali no Cais do Porto, ali no lado do embarcadeiro ali, né? Naqueles armazém 6, se não me engano, tá? E o dia 8 e 9 de novembro. Aguardamos todo o povo para ir lá, compradores, negociantes, imobiliárias. Vai ter como eu digo, depois da tempestade vem a bonança, que chega o nosso momento aí agora aí, não é? Porque o comprador precisa ter um lugar bom para chegar, e um lugar assim que vai animar todo mundo aí. Anima o comprador, anima o vendedor, anima o empresário, anima o governo e o próprio agente financeiro também, né? Então vai ser um momento realmente maravilhoso de reencontro do comprador com o vendedor dentro desse sistema da Caixa aí agora, né? Tá, essa feira não é a primeira, vocês já fizeram várias feiras. Foi feita muitas feiras, muitas feiras. Eram feitas lá em vários lugares, foi lá na Fiergues muitas vezes, lá, sim, né? Me lembro, lá na Fiergues várias vezes aí, né? E agora está sendo feito ali no Cais do Porto ali, né? Qual é o papel fundamental de uma feira dessa? Qual é a expectativa que vocês têm, né, como dirigente profissional dos trabalhadores, corretores de imóveis, em relação ao evento em si? Olha, Silvio, eu digo o seguinte, todos os dias a gente tem que levar uma injeção de ânimo, não é? É verdade. O vendedor, o comprador, até o comprador tem que estar animado, não é? E essas feiras, eles promovem essa ebulição de coisas boas aí, né? Então, é isso que é importante, né? Tu chega lá, levanta, como diz assim, levanta, toma no seu banho, bota seu perfume lá e vai com garra, com vontade para encontrar o comprador que tu vai estar lá. E o comprador também, ele vai nesse mesmo intuito, né? Hoje vou comprar minha casa própria, vou escolher a minha casa própria, tem vários locais aí da cidade, né?
Pô, olha que maravilha, a melhor coisa do mundo é a gente ter a propriedade da casa, ter um endereço, isso é importante da gente, né? O meu pai já dizia desde quando eu era pequeno que uma pessoa tem que ter a casa própria, não pode estar alugando toda a vida aí que está botando dinheiro fora, né? Então, esse momento é um momento quase que é ímpar esse momento. É um momento mágico também. É um momento mágico, um momento alegre, um momento que a gente estoura champanhe lá naquele momento lá, pela compra da sua casa própria, né? Pela mesma expectativa porque quer comprar a casa própria. Claro, vai passar por um processo ali de aprovação de cadastro, é claro, como tudo que é coisa, não é, Silvio? Tá? Mas o momento é esse, o momento é agora, depois de toda essa enchente que o Estado recebeu aí, não é? Esse encontro lá no Cais do Porto, que hoje está limpo, está bonito, está recebendo lá o povo lá, e vamos fazer negócios lá, né? E aguardamos outros corretores, aguardamos as empresas que estão lá, hoje já tem mais de 20 empresas lá que já reservaram espaços lá, não é? E aguardando lá para encontro com os clientes. Né? Perfeito. Armando, tu que tem essa experiência toda, um profissional já destacado, já com bastante experiência no ramo aqui em Porto Alegre, como é que tu está vendo assim, o desenvolvimento urbano de Porto Alegre? Porto Alegre, nós sabemos que cresceu muito lá para a Zona Norte e tal, né? Eu raramente vou para a Zona Norte, mas passei um tempo atrás aí lá na Zona Norte e realmente é uma outra cidade, A Zona Sul também tem as suas limitações, por causa do Rio, por causa, enfim, essas coisas todas. Como é que tu está vendo, para onde está indo Porto Alegre hoje? Olha, Silvio, até hoje, vamos dizer assim, a cidade ela se voltou muito para a Zona Norte, por vários motivos. Uma que tem emprego por lá de lá também, tem muito mais emprego que tem na Zona Sul, não é? Uma área muito maior, né? Muito maior. Agora, em contrapartida, não tem mais grandes áreas para fazer empreendimentos grandes na Zona Norte, não é? Então, que hoje o empresário está olhando para a Zona Sul, que está com estradas boas, está com um movimento bom, tem comércio bom, tudo mais. Então, obrigatoriamente vai caminhar, já está caminhando para a Zona Sul da cidade, né? Passar aqui pelo Gigante da Beira Rio, aqui pelo hipódromo, pega a Juca Batista, pega as estradas ali que vai para Belém Novo ali, as áreas maravilhosas, áreas puras ainda. Então, teremos muitos negócios ainda na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, os corretores de imóveis, como eu coloquei na introdução do nosso bate-papo, né, ele exerce um papel fundamental nesse processo todo de urbanização da cidade, de aquisição de imóveis, enfim, o desenvolvimento urbano da cidade. Vocês tiveram uma assembleia de corretores de imóveis aí essa semana e tal, e isso é importante, né, porque, na verdade, nesse tipo de encontro, vocês trocam ideias, fortalecem a categoria, vislumbram novos rumos e tal, as reivindicações, quer dizer, sempre melhorar cada vez mais a condição do corretor de exercer o seu papel, né? E, sobretudo, a questão da remuneração. Como é que foi? Silvio, vou lhe dizer, o Estado do Rio Grande do Sul, esse sindicato, da qual hoje eu muito orgulho, eu sou o presidente, né? Ele foi o que abriu todas as coisas da corretagem no país, tá? E agora, mais uma vez, nós estamos querendo fazer uma convenção coletiva do trabalho, onde nós fizemos ontem, essa semana agora, a convenção, buscando várias coisas para o interesse do profissional corretor de imóveis, né? Eu digo o seguinte, ó, todo que é profissional tem um piso salarial, tá? Então nós vamos buscar junto com os corretores, tal, e juntamente, lógico, com o Secov, que também tem que aprovar, mas a gente vai até para a Delegacia do Trabalho, Superintendência do Trabalho aqui, nós vamos criar um piso do corretor de imóveis. E depois, claro que vai ter um piso, como já tem algumas empresas em Porto Alegre e no estado, no interior do estado, já paga um corretor, já tem um salário fixo e mais comissionamento, né? Então, o que é? Aqui em Porto Alegre também eu tenho uma empresa que eu visitei a semana passada ainda, ela tem um piso de 2 salários mínimos, né? E mais um comissionamento que vai dar em torno de 8% do valor da comissão, né? Do 6%, né? Tá? Então, o que nós estamos fazendo lá? Eu estou pensando, claro que todo mundo é um grupo de pessoas lá que estão estudando o valor aí, não é? O percentual, tá? Porque assim, eu imagino que o corretor que ele for autônomo dentro da imobiliária, ele tem, por força de tabela que a gente fez lá, né? Que hoje não pode mais ser mais tabela, mas é a sugestão, não é? Então, tem 33% da comissionamento fica para o corretor da venda.
17% fica para o corretor que faz o agenciamento no caso do imóvel avulso. Isso para 50% do valor da comissão. Claro que o corretor que for empregado de carteira assinada tem os custos da CLT todinho aí, não é? Então ele vai ganhar menos. Então eu estou pensando em torno de 12, 13, 14, talvez 15% do valor da comissão, já que ele tem um salário garantido, né? Porque o problema todo, Silvio, entre tantos problemas aí, tá? É que o corretor ele trabalha todos os dias, ele não tem remuneração nenhuma. Ele vai trabalhar e vai lá, volta, não sabe se vendeu, se não vendeu, vai lá tomar um cafezinho no escritório. Então ele tem que ter um piso. E vários colegas nossos me falam o seguinte: eu quero me aposentar agora. Pô, já estou com 60 anos, 70 anos, lá sei que idade avançada, que é o meu caso, inclusive, né? Como é que eu vou me aposentar? Se eu não paguei o INSS, como é que eu vou me aposentar? Tem um colega lá que diz o seguinte: não, mas eu tenho que provar para isso aqui. Não adianta, não é assim, tem que provar com pagamento, para te ter uma aposentadoria. Senão tu vai conseguir te aposentar depois de 15 anos pagáveis de INSS, de uma ou de outra maneira, ou como empregado ou como autônomo lá, no carnê, vai ganhar um salário mínimo, né? Então, a partir do que ele tiver um piso salarial, tá? Vai ter o recolhimento de fundo de garantia, de INSS, ele vai poder se aposentar, pelo menos com alguma coisa, vai se aposentar bem. Quer dizer, porque, na verdade, quando o corretor entra lá atrás, como eu entrei lá com 20 anos, 21 anos, né? A aposentadoria é coisa que lá adiante nem imagina, não é? Mas quando vê como diz assim, de repente, depois está com 70 anos, não é? E daí como é que eu faço aí, né? Então, realmente, esse piso vai ser uma redenção do corretor, né? Como eu sempre digo aqui, ó, a imobiliária, junto com o corretor, em comum acordo, pode fazer um contrato diferente. Não, eu vou trabalhar autônomo. Então, ele vai ter o contrato de corretor associado, conforme diz a lei, o parágrafo 6º ali, tá? Que ele pode trabalhar para uma imobiliária, para 2, para 3, quando ele quiser, porque ele é autônomo, né? Mas se por acaso ele quiser dar uma exclusividade de trabalho, tá? E se tiver um salário fixo, um piso de salário, seria muito importante e vai ser coisa assim, vai ser um momento também único no país, esse momento agora, que nós temos essa luta para ver se buscamos esse entendimento junto com o empregador, não é? Claro, no com caso as empresas, aí, né? com as empresas. O mercado imobiliário. Exato. Outra coisa, com relação à qualificação do corretor de imóveis, como é que nasce um corretor de imóveis? De repente, assim, o camarada está aí, eu quero ser corretor de imóveis, como é que ele faz? Bom, o corretor de imóveis ele tem que ter pelo menos o 2º grau, né? Daí ele faz um curso, que tem aí cursos extensivos, tem cursos, também hoje é EAD, não é? E que é um curso técnico, e faz o curso, e depois de passar no curso, leva o diploma lá dentro do conselho e faz a inscrição. Muito embora que a gente também está lutando aí para que seja um curso de nível superior. E que daí vai dar mais oportunidade da pessoa daí. Porque, a exemplo dos contabilistas, né, até uma data lá de 1980, se não me engano, 82, o corretor, o contabilista ele era técnico e ele assinava balancete, fazia qualquer coisa dentro da contabilidade. Hoje não mais é possível. Era um quebra-galho geral, né? Ele fazia tudo, né? Depois veio o curso superior de contabilidade, daí ele teve que fazer o curso superior ou não, porque daí começou a limitar. Bom, se é só contabilista, tu só pode fazer tal coisa. Se tu tem nível superior, tu pode fazer tudo, que é outras coisas que permite dentro da contabilidade. E é o que a gente também imagina, que daí nós vamos nivelar a nossa profissão, Silvio e colegas, vamos nivelar por cima. Nós não podemos nivelar por baixo. Tem que valorizar o profissional. Valorizar, chamar o profissional assim, aqui, ó, tu vai fazer esse curso, tu vai ter coisa. Tu faz um curso hoje em dia de avaliador, perito avaliador, tu vai trabalhar para várias pessoas aí, vai fazer uma avaliação judicial. O juiz vai te contratar, quer dizer, vai ter um leque extraordinário, né? Maravilhoso, quer dizer. Agora, por isso que eu digo, precisamos estar dentro desse contexto aí, não é? E, sem falsa modéstia, quem faz isso pelo corretor é o sindicato. E mais, sem falsa modéstia, foi o sindicato do Rio Grande do Sul é que abriu todo esse leque aí. Desde fazer o curso superior, fazer o curso de perito avaliador, só para ter ideia, Silvio, eu tenho lá na parede lá,
a primeira tabela de vendas que o Sindicato do Rio Grande do Sul fez, 1949. O nosso sindicato, para o corretor saber aí, que às vezes não sabe porque passa batido, tem 80 anos, fez esse ano 80 anos, em junho agora, não é? Então a gente tem lutando pelo profissional, sempre que é o melhor para o corretor. Perfeito. E me diz uma coisa, o síndico de imóveis, ele é procurado porque o conselho tu tens que obrigatoriamente para exercer a profissão se registrar. No síndico de imóveis não precisa. Não, mas é importante, né? É importante. Eu acho o seguinte, a associação, o sindicato, ela é voluntária, não é? Isso tem que vir no sangue da pessoa, assim, pô, vou me filiar àquele sindicato porque ele fez pela minha profissão. Né? Isso em qualquer sindicato. Ele me ajuda lá. Então, isso que a gente tem que o corretor tem que entender, ele tem que estar junto com dentro do sindicato para poder o sindicato fazer mais. Como eu disse assim, o sindicato vai buscar os interesses das coisas aí e custa dinheiro isso. Para manter o sindicato aberto tem que ter dinheiro, tem que ter um sócio para isso, né? Tem empregado, tem todo esse processo todo, né, de trabalhista que o sindicato tem que atender. E, na verdade, eu sou testemunha disso. O Sindicato de Imóveis, há muito tempo, é muito próximo a mim, né? Também teve sorte o Sindicato de Imóveis de ter, antes de ti, presidentes também que se preocuparam com isso, e tu está dando sequência, dando andamento a isso. Então, eu sugiro a você que é corretor de imóveis, registre lá no Sindicato de Imóveis, você vai ver que realmente ele faz muito pela tua profissão e vai fazer muito mais por ti. Armando, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Sim, eu agradeço mais uma vez o teu chamamento aqui. O sindicato tem um momento com o corretor de imóveis, para dar o que nós estamos fazendo lá. Perfeito. Muito obrigado a todos. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Muito bem, ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.